cuidado de si. A reflexão que nós trazemos hoje é sobre um tema que, vez ou outra, surge nas nossas vidas como uma necessidade, como um chamado, que é: eu preciso cuidar mais de mim. Vocês já passaram por essa fase de vou cuidar mais de mim agora? Cuidei muito dos outros, cuidei muito de Deus e todo mundo, e preciso cuidar de mim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema do cuidado de si, trazendo algumas ideias, alguns esclarecimentos nesse sentido, pois muitas vezes a gente confunde o que é esse cuidado de si, confunde com egoísmo, confunde com compensações, com excessos, com exageros. Então a gente precisa de ter uma clareza do que é esse cuidado de si, a partir de uma perspectiva espiritual. Vocês já devem ter acessado, ter visto, ter passado por momentos de ter visto nutricionistas, terapeutas, psicólogos, educadores físicos sugerindo autocuidado, através cada um do seu saber, do seu fazer profissional, né? Cuidados com a alimentação, cuidados com a higiene do sono, cuidados com manter uma atividade física constante, cuidados com a hidratação do nosso corpo, enfim, todos esses cuidados que são de uma ordem mais física. E muitas vezes pode ficar parecendo para nós que o autocuidado está nesse lugar do físico. Eu estou me alimentando bem, eu estou tentando colocar uma atividade física, eu estou cuidando da qualidade do meu sono. Então isso é o autocuidado. Só que esse é o começo do autocuidado. Pois isso se refere à dimensão física, ela é muito importante e muitas vezes a gente começa por ela, porque ela é mais concreta e ela nos chama. Se a gente não cuida dessas coisas, nosso corpo começa a dar defeito, começa a dar sinais de que está faltando sono, de que está faltando alimento adequado, de que está faltando descanso, de que está faltando várias coisas desse básico. Mas para além do básico, nós precisamos lembrar, como a gente está num ambiente espiritual, numa reflexão espiritual, que nós não somos esse corpo. Esse corpo é instrumento. Ele precisa de ser cuidado, ele precisa de ser zelado, porque ele é instrumento. Mas nós somos espíritos vivendo uma experiência humana, uma experiência transitória nesse corpo, por vários corpos. Então, quando a gente fala de cuidado de si, numa perspectiva espiritual, a gente precisa lembrar de quem que é esse si que eu preciso cuidar. Sou eu como espírito. Eu como espírito que vivo no corpo, que habito esse corpo temporariamente e que tem uma história e toda uma trajetória. E essa história e essa trajetória vai me fazer diferente dos outros espíritos. Por isso, autocuidado, cuidado de si, não tem uma receitinha que seja igual para todo mundo. Às vezes, o cuidado de si da Estela é diferente do cuidado de si do Alisson. Porque cada pessoa tem necessidades, está num momento, num ponto evolutivo, e com questões emocionais, mentais, existenciais, com relacionamentos diferentes. Por isso, esse cuidar de si vai ser diferente para cada pessoa, olhando dessa perspectiva espiritual. Mas nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, num corpo, num mundo de expiação e provas. Se nós estamos num mundo de expiação e provas, nessa categoria de mundos, tem várias questões que vão nos afetar, que vão nos atribular, dificuldades, obstáculos, questões que vão surgindo e que vão demandar de nós um esforço para estar aqui. Então, esse cuidar de si, ele é essencial, ele é imprescindível. O Emmanuel fala assim para nós, na lição do cuidar de si. Ele coloca como indispensável, como imprescindível, ele usa essas palavras, para dizer da importância para que a gente consiga atravessar essas provas, essas tribulações, sem perder o otimismo e a esperança. Então, estando nós encarnados no mundo de provas e expiações, muitas coisas vão sair fora do nosso controle. Nós viveremos perdas, separações, dores, lutos, questões de variada ordem, e várias coisas que nós planejamos para uma existência, às vezes elas não saem como nós planejamos, como nós desejamos.
E aí essas questões podem nos fazer sentir uma certa impotência diante da vida. Esse lugar de eu não controlo nada. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer um, não é verdade? Esse qualquer coisa pode acontecer a qualquer um significa tanto eventos desagradáveis como agradáveis. Não vou nem falar como positivo e negativo, mas porque tudo pode ser positivo, dependendo da forma como a gente absorve. Mas qualquer coisa pode acontecer a qualquer um significa que nós não temos garantias e não estamos isentos, façamos o que nós fizermos, de que enquanto a gente atravessa essa existência, vai ser tudo do jeitinho que a gente quer. Então, por causa disso, nós precisamos, diante desse sentimento de impotência que pode surgir, ter maneiras de cuidar de nós. Porque, pense bem, a gente está aqui, a gente está sujeito, por exemplo, a perder entes queridos, ou que as pessoas adoeçam, ou que a gente passe por situações de injustiça, ou que a gente sofra violências, ou que a gente fique muito desconectado de nós mesmos, adoecidos mentalmente, emocionalmente. Tudo isso nós estamos sujeitos. Nenhum de nós está imune a não passar por alguma dessas coisas. E isso pode fazer-nos sentir assim, nossa, a qualquer momento eu posso perder uma pessoa que eu amo, a gente sabe que não é uma perda, mas para nós que vivemos na materialidade, chega como uma perda, como uma separação momentânea. Eu posso adoecer, eu posso falir, eu posso ter que perder as condições de trabalhar, eu posso ficar desempregado, eu posso ser traído, eu posso, enfim. Todas essas coisas nós estamos sujeitos. Mas eu estou dizendo essas coisas não para trazer um olhar pessimista sobre nós, sobre a vida, mas para que nós possamos olhar para essas questões entendendo que elas podem nos acontecer. E muitas vezes, quando essas questões nos acontecem, são os momentos em que a gente fica se sentindo impotente e se rebela, se revolta contra a vida, contra Deus, fica amargurado, fecha o coração, fica se sentindo desconectado, parece que não faz mais sentido. Então, eu estou trazendo essas questões do nosso mundo, da nossa vida, para dizer que o lugar, quando a gente se sente muito impotente diante de algo grande que nos acontece, é buscar se cuidar. Então, vamos pensar um exemplo. Vamos pensar que a sua mãe ou um ente muito querido seu adoece e passa por uma provação difícil. Muitas vezes não está nas suas mãos retirar aquilo. Ou você ou uma pessoa que você ama está passando por um processo de muita depressão e não consegue sair daquilo, estagnou naquele ponto. E você queria remover aquele mal. E não está no seu poder remover aquilo. O que você pode fazer? Cuidar é o nosso lugar de potência. Muitas vezes você não pode remover aquela situação. Nós não temos potência para mudar determinadas coisas. Tem determinadas coisas que nós não podemos mudar. E diante delas a gente precisa ter serenidade para aceitar, para dizer sim para aquilo que a gente não pode mudar. Mas tem algo que nós podemos fazer. Então, não poder mudar determinadas situações não significa que nós não possamos fazer nada. Nós podemos fazer algo, alguma coisa no sentido do cuidado. Então, quando algo grande te acontecer, quando algo grande nos acontecer, ou quando algo difícil te aconteceu, porque todos nós podemos ter passado ou ter vivido, ou vamos vivenciar alguma coisa que nós podemos olhar e pensar assim, isso é grande demais, não dou conta disso. Não dou conta de aceitar isso, não dou conta de lidar com isso. A resposta, o caminho para a gente não ficar se sentindo tão impotente é o cuidado. Porque a gente só se sente impotente quando a gente esquece o nosso real tamanho. Você só se sente impotente diante de uma coisa quando você quer ser tão grande ou do tamanho de Deus para mudar aquela situação. E você não é, então por isso que dá impotência. Nós não somos do tamanho de Deus para mudar determinadas coisas.
Mas esse lugar de se colocar do nosso tamanho, que é pequeno, não significa, então não dá para fazer nada. Dá para fazer muito. Dá para cuidar. Então, o cuidado de si, ou o cuidado dos outros que nós amamos, é o nosso lugar de potência quando a gente está lidando com algo que a gente entende que é grande demais. Algo que nos pegou de surpresa, algo que a gente não estava esperando, algo que a gente não sabe o que fazer. E aí, a gente precisa clarear essa noção do cuidar e do cuidado de si, entendendo que não é algo separado do cuidar do outro. Muitas vezes a gente aprendeu ou vive de uma maneira prestando atenção só nas necessidades dos outros. Aí, um momento, a pessoa muda de ideia e fala, agora eu vou cuidar de mim. Como se isso fosse deixar de cuidar dos outros. E são instâncias muito juntas e misturadas. Elas são entrelaçadas. O cuidar de si e o cuidar do outro caminham junto. É claro que quando a gente cuida, falando em termos físicos, é impossível. A nossa dimensão física, ela nos coloca numa questão de ser mais individualizado e que eu não posso cuidar do corpo físico para o outro. Eu posso oferecer um alimento, mas se a outra pessoa quiser se alimentar bem ou se exercitar, não tem como eu fazer isso pelo outro. Eu só posso fazer isso por mim. Mas, quando nós cuidamos de nós mesmos e dos outros, uma coisa alimenta a outra. Elas não são dinâmicas separadas. Quando você cuida de você e você fica melhor, quando você cuida da sua emoção, quando você cuida do seu mau humor, quando você cuida das suas mágoas, e você se torna uma pessoa melhor para conviver, você está cuidando dos outros. Porque você está oferecendo para a vida uma pessoa, uma presença, uma convivência um pouco mais leve. Então você não está pesando tanto no seu entorno. Então é sim uma forma de cuidar do outro. Mas quando você cuida dos seus familiares, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, ou cuida das pessoas que fazem parte do seu fazer profissional, isso não está excluído do cuidar de si. Pois muitas vezes essa doação que nós temos para um outro, e parece que aquilo não tem nada, aquilo não é cuidar de você, mas é também. Porque muitas vezes é o que está dando sentido para a sua vida. É um lugar onde você sente, eu contribuo com a vida, eu ajudo, eu faço algo de bom para o outro. Aquela satisfação que dá também é cuidar de si. Então entenda que não é separadinho. Estou cuidando do outro, eu estou excluído, eu estou cuidando de mim, o outro está excluído. A nossa visão, muitas vezes, desse cuidar de si, agora eu vou cuidar de mim, ela fica separadinha, porque nós não entendemos muito bem o conceito. Mas não está separado. Quando nós cuidamos bem de nós mesmos, e só nós podemos fazer isso bem por nós mesmos, a gente se torna menos exigente, menos reclamante, menos queixoso, menos pesado. E por isso a gente consegue até fazer mais, cuidar melhor quando for a nossa vez de cuidar de alguém, de servir, de se doar, porque nós estamos mais preenchidos. Então fazer isso por si mesmo não é movimento de egoísmo. Essa é a primeira confusão que nós fazemos. Até algumas pessoas brincam e falam, agora eu preciso ser um pouco mais egoísta, olhar mais para mim. Olhar para si não é ser egoísta. Ser egoísta é não enxergar o outro. Ser egoísta é não enxergar o outro, é eu enxergar só a mim. E muitas vezes, por trás de uma doação exagerada, de uma generosidade exagerada, de um ajudar demais, tem um não ver o outro. Quando eu quero ajudar demais, quando eu quero ser generoso demais, quando eu estou disponível em excesso, às vezes eu estou enxergando mais a mim, a minha dor, a minha necessidade de me promover, de ser grande, de ser especial, de ser importante, do que necessariamente prestar atenção no que a outra pessoa está precisando. Muitas vezes, nesse excesso de generosidade, tem isso. Tem um movimento muito egoísta, que é chamar a atenção para si. Então, olhar para si mesmo e olhar para o outro é todo movimento de amor. Ora o olhar vai estar mais focado aqui, ora vai estar mais focado lá, mas precisa ter dinâmica, fluxo. Poder olhar um pouquinho para cada lado, equilíbrio.
Egoísmo é não enxergar o outro. Se você olha para si mesmo, mas você também está enxergando ao seu entorno, e você entende, agora o ar está demandando de mim, preciso focar um pouquinho lá. O outro agora está me pedindo, está precisando. Eu poder ter esse fluxo, esse manejo de ora eu estou lá, ora eu estou aqui, eu não vou me sentir desvitalizado, desnutrido, sobrecarregado quando eu me doar. Ou eu não vou me sentir isolado e desconectado quando eu cuidar de mim. Mas essa maestria disso que eu estou falando, esse caminho de dar conta de fazer isso que eu acabei de dizer, acontece à medida que a gente amadurece emocionalmente. Nós ainda não somos tão maduros emocionalmente para dar conta de fazer isso assim, tirando nota 10 e acertando tudo. Às vezes a gente vai exagerar um pouco para cada um dos lados. Vai esquecer de si um pouco, ou vai esquecer do outro. Vai exagerar na medida para alguma dessas necessidades. Mas a gente vai aprendendo. E aí, Emmanuel nos traz, então, uma orientação disso. Para quando a gente está muito perdido desse... Como fazer? Como fazer essa questão do cuidado de si numa perspectiva espiritual? Ele não vai falar tanto do nosso cuidado com o corpo. Ele vai falar mais do nosso cuidado de si enquanto espíritos. E tem duas lições no Caminho Verdade e Vida, que eu trago aqui como referência, onde ele vai nos dar recomendações sobre isso. Ele primeiro diz assim, é indispensável, destacando essa palavra, ele repete ela algumas vezes no texto, é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Assim diz Emmanuel. Então vamos pensar no que ele está nos dizendo aqui. Santuário interior. Cada um de nós tem esse espaço sagrado, interno, que ele está dizendo que é indispensável organizar. Se ele está falando para a gente organizar, significa que a gente bagunça. Esse espaço mais íntimo. Ele fica com as nossas mágoas, com as nossas feridas de infância, com as nossas pendências com os nossos pais, com os nossos ressentimentos, com coisa que a gente nem sabe que a gente traz na nossa alma, na nossa bagagem, com dificuldades que nós temos. Fica nesse santuário interior, ele precisa de ser organizado. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo. Iluminá-lo, quer dizer, jogar luz, iluminar, para trazer clareza, para trazer uma percepção mais clara do que é que eu preciso mudar, do que eu preciso limpar, do que eu preciso curar no meu interior. Isso quer dizer o que ele está nos trazendo como é preciso organizar o santuário interior e iluminar. Então, cuidar de si nessa perspectiva espiritual, significa esse trabalho que nós temos com o nosso espaço doméstico, por exemplo, que demanda uma manutenção, que demanda uma limpeza, que demanda de vez em quando você abrir as coisas e olhar lá no fundo, e olhar o que está lá, o que precisa jogar fora, o que precisa limpar. Esse movimento, no nosso íntimo, precisa, porque todos nós, de uma história, de uma existência, ou das várias, temos muita coisa para arrumar. E como uma casa que está viva, vocês já repararam isso? Sempre vai ter coisa para arrumar. Porque tem o que já está lá, que às vezes está acumulado, mas tem o que vai surgindo, porque tem pessoas vivas morando ali. Tem uma vida acontecendo ali, então vai gerando mais trabalho. É assim o nosso processo espiritual. Ele não tem fim, esse processo não vai parar. Esse processo de vasculhar esses cômodos internos e dar uma limpeza neles de vez em quando. E jogar a luz lá. Então, cuidar de si passa por isso. Passa por esse caminho de autoconhecimento. Porque é cuidar de si. Quem é você? É cuidar de quem? Quem é essa pessoa? Quem é esse ser? Cuidar do seu coração. Quem é esse coração? Quem é o dono desse coração? Como que é essa pessoa? Essa pessoa que você é, ela tem necessidades, vivências, emoções muito específicas que vão demandar um tipo de cuidado diferente. Então, Emmanuel nos dá um caminho
ele nos dá uma direção, que eu até coloquei aqui as palavras, destacando um pouquinho, o que ele nos traz de recomendação. Ele diz assim, lá no Caminho da Verdade e Vida: é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. Vai indicar, tá? É imprescindível não perder o cuidado consigo próprio. E aí ele vai nos dar uma diretiva de como fazer isso. Ele nos fala 3 coisas. A primeira delas é vigiar o campo interno. Vigiar o campo interno. O que tem a ver esse vigiar, do orar e vigiar aí? É a gente estar atento ao nosso campo interno, estar atento ao que a gente pensa, pois o pensamento tem muita força. Na nossa mente, o nosso campo interno pode passar todo tipo de pensamento, mas nós podemos escolher, nós temos alguma condição já de escolher o que vai ficar, escolher o que eu vou focar, porque aquilo vai dar um tom para a minha vibração. Então, às vezes, a gente pode estar olhando para o nosso campo interno e perceber: o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo agora, como que está esse mundo interno aqui. Às vezes pode estar pensamentos e sentimentos muito legais e muito positivos, e pode estar pensamentos e sentimentos muito esquisitos, negativos. Mas a questão é perceber o que acontece para poder escolher onde eu vou focar. É isso que tem a ver com vigiar o campo interno. Emmanuel não está falando que a gente não pode ter pensamentos ou sentimentos que não são adequados, ou que a gente tem que chegar num ponto em que eles não vão aparecer. Vai aparecer. Mas a questão do vigiar é que você está atento. É que você está atento ao que está acontecendo com você. E você faz um movimento de escolher: eu não vou dar trela para isso aqui. Eu não vou dar corda para esse pensamento. Eu não vou nutrir isso daqui, porque eu sei que isso vai fazer com a minha vibração. Então, vigiar o campo interno tem a ver com isso. E aí, na sequência, ele fala: valorizar as disciplinas e aceitá-las. Disciplina, a palavra ficou pesada, né? Porque a gente associa ela com castigo, com rigidez, com uma coisa muito impositiva. Disciplina, assim, dura, seca, assim, que a gente tem que ficar fazendo aqui, disciplina. Não. Disciplina, nesse sentido mais profundo que a gente está trazendo aqui, tem a ver com uma consciência que a gente vai adquirindo, à medida que a gente amadurece, daquilo que nos faz mal e daquilo que nos faz bem. A gente ser disciplinado significa a gente se afastar daquilo que a gente sabe: isso aqui vai me lesar, e me aproximar daquelas coisas que eu sei: isso aqui me faz bem. A disciplina não tem a ver com isso. Não tem a ver com rigidez. Porque esse processo de afastar do que me lesa e me aproximar do que me faz bem, a gente vai dando conta dele aos poucos. A gente escorrega, a gente desliza, a gente esquece, a gente distrai. Aí quando vê, está lá fazendo a coisa que sabe que prejudica. E esse saber o que prejudica ou o que faz bem, no nosso estágio evolutivo, a gente não tem ainda muita clareza do que é isso, não. A gente vai descobrindo isso com o tempo. De entender o que nos lesiona, o que faz mal para nós e para o outro, e também o que nos faz bem. Então, valorizar as disciplinas e aceitá-las é, numa certa medida, entender assim: eu já comecei a perceber que isso daqui me faz mal, que isso me prejudica fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu vou começar a falar não para isso. Eu vou começar a sustentar o não. E muitas vezes essas coisas que a gente precisa falar não são coisas prazerosas. Então é por isso que às vezes fica misturado. E a gente pode, no lugar do autocuidado, confundir autocuidado com algo prazeroso. Nem sempre autocuidado é prazeroso. Algumas coisas do autocuidado são: você descansar, cuidar do seu corpo, para quem gosta de fazer exercício ou se alimentar. Aquilo pode ter um prazer ali envolvido. Mas muitas vezes vai envolver restrições ou afastar de algumas coisas que são tidas para nós como prazerosas, que o autocuidado nem sempre é tão gostosinho assim, não. Às vezes vai ter coisas ali que a gente vai precisar abrir mão, se afastar, renunciar.
E aí é por isso que Emmanuel está dizendo, valorizar as disciplinas e aceitá-las. Aos poucos a gente vai aceitando, realmente isso aqui me prejudica. E eu vou precisar falar não para isso, e sustentar esse não para isso. Por isso que é vigiar e orar. Porque aí a oração vai dar sustentação nesse processo de suportar ficar num lugar diferente. Longe daquilo que me lesa, longe daquilo que me prejudica. Longe daquelas coisas que eu entendo assim, que eu preciso me amar aqui, me respeitar, eu não posso deixar isso, seja isso o que for, permanecer aqui na minha vida. Vai me fazer mal. Ou vai fazer mal para o meu entorno. E aí, na sequência, examinar as necessidades do coração. Ele fala lá por último, mas na verdade é um passo importante que a gente faz, até para perceber o que nos faz bem e o que nos faz mal. É entender o que o nosso coração está precisando. Às vezes a gente toma uns caminhos muito complicados, achando que a gente está buscando algo que vai fazer bem para o nosso coração, que é aquilo que a gente quer, deseja, e às vezes a vida não manda exatamente o que a gente quer. Então a gente vai atrás de uma maneira insistente, de uma maneira às vezes meio desesperada, buscar coisas que aliviem, que anestesiem as nossas dores e os nossos problemas internos. E aí a gente vai precisar olhar para o nosso coração e perceber: o que será que eu estou precisando mesmo? O que será que eu estou precisando hoje? E aí uma pergunta até para a gente levar para os nossos momentos de mais desafio. Essa situação que me desafia, o que eu estou sendo convidado a aprender? O que eu estou sendo convidado a aprender? Pensar isso é um tipo de cuidado espiritual, porque tem a ver com o sentido da nossa vida. Tudo que é espiritual tem a ver com sentido, dá sentido, propósito para o nosso caminhar aqui. Então, quando a gente olha para algo complicado e busca pensar o que eu estou sendo chamado a aprender, será que é paciência? É tolerância? É aprender a me doar? Ou aprender a dar limite? Ou aprender a ser mais calmo? Aprender a controlar a minha raiva? Aprender o que é que eu estou sendo convidado a aprender? E aí, quando a gente faz esse tipo de pergunta para a gente mesmo, que isso é uma pergunta profunda de autoconhecimento, às vezes a gente não responde ela assim de pronto, isso tem a ver com examinar as necessidades do nosso coração. O seu coração, pensando o coração como essa possibilidade de sentido, o espírito, precisa de coisas que dentro da sua história, da sua trajetória espiritual, é algo só seu, é algo que só você pode se dar. A sua necessidade, por exemplo, as necessidades do seu coração e a dos seus familiares, por exemplo, podem ser necessidades completamente diferentes. Algumas pessoas, por exemplo, podem ter uma necessidade maior de expressão, por exemplo, quando está doendo, quando algo está difícil, a pessoa pode ter necessidade de dividir, compartilhar, expressar, falar com alguém. Pode ter uma outra pessoa que tem necessidade de recolhimento. Aí eu vou com a minha necessidade, querendo ajudar, e falo assim: você tem que falar, você tem que colocar para fora. Às vezes, aquela pessoa não tem tanta necessidade de colocar para fora quanto você. E aí, isso vai mostrar para nós que cada um vai ter um caminho diferente de se cuidar. Se é falar ou ficar calado, se é ficar sozinho ou ter um bichinho para cuidar, se é interagir com as pessoas ou é passar um tempo recluso, mais isolado, mais consigo mesmo, um tempo de solitude, né? Se fala muito disso hoje. As necessidades de cada pessoa, de cada coração são diferentes. Então, cuidar a partir desse lugar tem muito a ver com você prestar atenção. O que o meu coração está precisando? Perguntar-se isso, e aí a pergunta que eu falei antes, tem muito a ver com isso. O que eu estou precisando aprender? Pode me mostrar também o que eu estou precisando trazer para a minha vida nesse momento.
Então, os nossos desafios, eles não são colocados à toa. As questões que a gente passa que são difíceis e que estão nos convidando a aprender algo, elas não são jogadas aleatoriamente no nosso colo. Tem um sentido aqui eu estar passando por isso e não outra pessoa. Tem um sentido ter chegado para você em determinados desafios e não para outra pessoa. E aí isso coloca num lugar mais maduro de eu não posso mudar tudo ou fazer tudo ser do jeitinho que eu gostaria, mas tem algo que eu posso cuidar. Isso nos dá uma perspectiva um pouquinho mais adulta. Porque na perspectiva infantil a gente fala, por que isso está acontecendo comigo? De novo aconteceu tal coisa. Ou por que eu? O que será que eu fiz de errado para merecer isso? A vida é sempre injusta. As pessoas nem sempre, mas a vida é. Então, a divindade tem caminhos para que as coisas que acontecem para conosco se encaixem dentro de propósitos e razões que a gente desconhece. Não tem lá no Evangelho causas anteriores e causas atuais das aflições? Tem aflições que a gente passa que são de causas atuais. A gente procurou aquilo, a gente fez aquilo, descuidou, fez coisas que nos levaram para aquela aflição. E tem coisas que nós não temos acesso, são de causas anteriores. A gente passa por aquela situação e a gente não entende porquê, mas ela decorre de questões que nós já erramos, deslizamos, escorregamos no outro tempo. Aí chega a conta, chega a fatura para nós hoje. A gente não sabe de onde que veio aquilo. Então, olhar para as nossas aflições dessa perspectiva e entender que eu não posso mudar tudo, mas eu posso cuidar de mim nesse processo. Cuidar de mim enquanto corpo, cuidar de mim enquanto sentimentos, cuidar de mim enquanto alma encarnada, cuidar do meu lado espiritual. E perceber o que eu posso aprender. Isso pode me dar uma perspectiva que não me deixa tão atolado, desesperado, no meio daquele conflito. E aí isso pode nos dar um pouquinho mais de otimismo, de resgatar essa esperança no meio de coisas que às vezes são bem complicadas para nós. Então, todo esse processo que o Emmanuel está nos orientando aqui, de olha para você, examine o seu coração, pergunta o que é que eu estou precisando agora. Isso pode nos ajudar a passar melhor por situações que são muitas vezes inevitáveis para nós. Que nós não temos muita escolha de não passar ou de acabar com aquilo logo. Mas nós podemos passar num lugar de aprendizes, cuidando de nós. Cuidando de nós. E aí, no Evangelho de Marcos, sintetizando tudo isso que nós falamos até agora, é o único dos evangelhos onde Jesus fala de vigiar e orar. No Evangelho de Marcos está: olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. A palavra olhai, ela vem aqui antes, eu acho ela muito interessante nesse contexto que a gente está falando, que é a gente estar atento ao que está acontecendo conosco. Olhar para si mesmo, perceber a si mesmo. Porque eu só vou poder vigiar aquilo que eu estou atento e percebendo. Então, olhai, vigiai e orai. O orai vem na sequência. No sentido de que nós podemos sempre, quando nós percebemos esses caminhos que estão complicados para nós, buscar a oração como recurso de trazer força, de trazer suporte, sustentação para atravessar, para ter clareza do que fazer, para ter ajuda, que ela está disponível para nós. Às vezes a gente pede, não vem a ajuda exatamente do jeito que a gente quer, mas a ajuda chega de alguma maneira. A resposta virá de alguma maneira. Então, se a gente estiver atento, a gente pode começar a perceber: olha a ajuda chegando, olha o que eu pedi chegando, de uma maneira inesperada, mas pode chegar para nós, pode nos tocar, a vida pode nos tocar e nos ajudar na nossa transformação de muitas formas, de formas inimagináveis.
Então, essa tarefa, esse trabalho de cuidar de si, ele é mais do que olhar para essa nossa dimensão concreta. Ele é lembrar que tudo que a gente passa aqui tem um porquê e um para quê. O porquê, às vezes, a gente não vai entender enquanto a gente estiver aqui. Mas o para quê dá para ficar mais claro. O para quê é o sentido daquilo na minha vida. O que eu posso aprender com aquela experiência. E isso pode orientar o seu cuidado de si. Se o que você precisa aprender é amor, então como eu posso cuidar de mim amorosamente? Se o que eu preciso aprender é paciência, então como eu posso exercitar essa paciência no meu dia a dia? Se o convite da vida para mim é ser mais tolerante, ou ser mais indulgente, ou dar mais limites, aí cada um vai ter uma disciplina para observar. Para algumas pessoas vai ser falar mais baixo. Ou várias. Para algumas pessoas vai ser falar mais baixo, para outras pessoas vai ser se impor, aprender a se impor. Para outra pessoa vai ser doar mais de si, para outra pessoa vai ser fazer menos. Então, entende que esse caminhar nosso aqui na Terra, ele pode ficar, sim, mais tranquilo, mais suave. Apesar de muitas coisas que fazem parte do nosso mundo e da nossa vida, e que são muitas vezes desafiantes para nós. Isso é para nos lembrar que, apesar de tudo que nos acontece, ou de que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, sempre está no nosso alcance cuidar um pouco mais. Cuidar um pouco mais para que a gente tenha condição de melhorar, condição de dar o nosso passo, condição de fazer o nosso melhor, o melhor possível naquela situação. Não é o perfeito, é o possível, é o suficiente, é o que você dá conta de responder nessa situação agora. E assim, meus queridos e queridas, que a gente possa seguir o nosso caminho, cuidando um pouquinho mais de nós, ou cuidando um pouquinho mais do outro. Eu não sei qual a necessidade do seu coração, de onde você precisa depositar um pouquinho mais do seu cuidado, mas que a gente possa se sintonizar aqui dentro e entender onde eu estou me excedendo e onde eu estou precisando exercer mais esse cuidado espiritual. Que a gente possa sair daqui hoje com um pouquinho mais de clareza dos pontos que a gente escorrega, porque sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de recriar, sempre é tempo de dar um outro sentido para o nosso caminho, que a gente se desvia muitas vezes, mas a gente sempre tem oportunidades, diariamente, para se reencontrar com a gente mesmo, para reencontrar aquilo que faz sentido para o nosso caminho. Que Jesus nos abençoe, então, nessa busca. Boa busca, bons trabalhos aí para cada um de nós, bons cuidados para nós.